Como você se sentiria se outra pessoa ficasse com os créditos pelo seu trabalho? Foi isso que aconteceu com a nossa artista. Judith Leyster nasceu em 1609 na cidade de Haarlem, na Holanda. Ela não vem de uma família de artistas, como acontecia normalmente com as pintoras desse período. O pai dela, para vocês terem uma ideia, era mestre cervejeiro. Ele tinha uma cervejaria com o nome de Leyster. Os temas aos quais a Judith se dedicou já eram um pouco diferentes na época dos outros pintores. Ela é uma das primeiras a se dedicar ao que vai se chamar pintura de gênero, retratar cenas domésticas, num ambiente doméstico. Mas o riso vai ser a marca registrada nas obras da Judith. Em 1633, com 24 anos, ela é aceita na Guilda de São Lucas da cidade de Haarlem. Mas o que é uma guilda? A guilda é uma espécie de associação ou corporação de profissionais. Então, existia uma guilda para os sapateiros, para os alfaiates, para os artistas, para os artesãos. E pertencer a uma guilda para um profissional era muito importante porque dava credibilidade. A Judith ingressa na Guilda de São Lucas fazendo o autorretrato que vocês estão vendo aí. Essa corporação, ela pode ter o seu próprio ateliê, com alunos homens, claro, e isso era inédito para a época, né? Então, a Judith, ela não só pintava, como também ela ensinava a pintar. Em 1636, a Judith Leyster se casa com Jan Miens Molenaar, ou Jan Miens Molenaar, que era um pintor conhecido na época. O casamento encerrou a carreira artística da Judith, ela passa a se dedicar só ao ambiente doméstico e ao cuidado dos 5 filhos, dos quais só 2 sobreviveram. Depois da morte da Judith, que ocorre em 1660, as obras dela foram completamente esquecidas. E a maioria foi atribuída ao marido ou a outro pintor da época que era muito conhecido, chamado Frans Hals. É em 1893 que o nome da Judith Leyster volta para o cenário da arte holandesa. Quando ela tinha 20 anos, ela pinta uma obra chamada The Merry Couple, ou O Casal Feliz. Essa obra é adquirida, não sabemos exatamente quando, por um homem chamado Lux Kemp, que por sua vez vende essa obra para um merchant que se chama Wertheimer. O Wertheimer vende a obra para uma empresa inglesa, e essa empresa inglesa vende a obra para o barão de Skilsting, que morava em Paris. E aí é onde o nome da Judith volta a aparecer. Por quê? Essa obra passa por uma limpeza no Museu do Louvre, e durante essa limpeza descobrem que debaixo de algumas capas de tinta havia uma assinatura. A assinatura da Judith, um J com um L pequeno, seguidos de uma estrela, porque Leyster significa estrela guia em holandês. Até aí nenhum problema, seria só a descoberta de uma assinatura, mas a questão é que todos que adquiriram essa obra, adquiriram a obra como sendo de Frans Hals, tanto que a obra estava assinada teoricamente por Frans Hals. Na tela figuravam as iniciais FH, só que debaixo dessas capas de tinta onde figurava a assinatura FH, estava a assinatura da Judith. E aí foi um escândalo. Começou um processo judicial, no qual o barão de Skilsting processava a empresa inglesa, e a empresa inglesa processou o Wertheimer, o merchant. O caso foi resolvido em maio de 1893. Os juízes decidiram que a obra valia 3.500 libras, mais 500 libras de indenização que um tinha que pagar para o outro, porque todos alegavam terem sido enganados. E não foi possível determinar desde quando estavam essas capas de tinta cobrindo a assinatura original, que era da Judith Leyster. Desde então, descobriu-se que a obra da Judith passou pelo mesmo tipo de manipulação, infelizmente. Em 1893, o historiador da arte Cornelis de Groot é o primeiro a escrever um artigo sobre a vida e obra da Judith Leyster. E em 1989, a professora de História da Arte, Frima Fox Hofrichter, depois de uma longa pesquisa, consegue atribuir 47 pinturas a Judith Leyster e uma gravura. Hoje, a Judith Leyster é considerada uma estrela da arte holandesa e é uma das poucas mulheres a ter um lugar de honra no Rijksmuseum em Amsterdã. Se vocês querem saber mais sobre a Judith Leyster ou outras artistas, podem escrever nos comentários ou mandar um e-mail para info@relatosdearte.com. O que eu contei aqui é muito interessante, eu sei, mas o que eu não contei é mais interessante ainda. Fiquem atentos, porque teremos mais relatos de arte sobre mulheres artistas. Até a próxima!